Naquela manhã cinzenta, o ar cheirava a uva amassada e saudade. Camila entrou na vinícola com o coração pesado, pronta para enterrar o pai que nunca a abraçou. Mas foi ao ver Pedro de ombros largos e olhar frio que seu peito realmente se apertou. Entre eles havia mais do que mágoa. Havia algo que queimava silencioso, misturando raiva e algo que ela não queria admitir. E então, diante de todos, o testamento foi lido. E um único parágrafo mudou o destino dos dois para sempre. Mas o que aconteceu a seguir, ninguém ali poderia imaginar. Se essa história mexer com você, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários de onde você está ouvindo. Seu apoio é o que nos dá força para continuar trazendo histórias que fazem o coração acelerar. O céu estava coberto por nuvens espessas e o vento soprava devagar, como se respeitasse o silêncio que pairava sobre a vinícola Santa Helena. A estrada de terra vermelha levava ao casarão antigo, cercado por videiras carregadas. O aroma da uva madura se misturava ao cheiro de terra molhada, trazendo à memória um passado que Camila tentava esquecer. Ela parou diante da grande porta de madeira, inspirou fundo e sentiu o frio cortar a respiração. Era a mesma entrada de anos atrás, só que agora o tempo parecia tê-la tornado mais pesada. O coração batia acelerado, mas suas mãos estavam geladas. O luto que todos carregavam era recente, mas o dela era antigo, endurecido por anos de ausência. Ao empurrar a porta, foi como se atravessasse uma fronteira invisível. O salão estava cheio, mas o silêncio era espesso. As conversas cessaram. Os olhares se voltaram para ela. Não com curiosidade, com julgamento. Camila sentiu os olhos percorrendo sua roupa sóbria, o cabelo preso, o rosto firme. Sentiu o peso de cada par de olhos, como se carregasse uma pedra no peito. Então o viu. Pedro estava ao lado do caixão, com os punhos cerrados e o rosto impassível. O paletó escuro, o cabelo penteado para trás, o maxilar tenso. Ele a viu. Os olhos se encontraram, e naquele instante, o ar pareceu rarear. Não havia raiva explícita, mas havia algo que queimava contido. Ela sustentou o olhar por um segundo a mais do que deveria, e então desviou. O corpo reagiu antes da mente. Caminhou até o caixão. Cada passo soava alto demais no piso de pedra. O pai parecia tranquilo ali dentro, mais calmo do que fora em vida. As mãos cruzadas sobre o peito, os traços rígidos suavizados pelo descanso. Camila não chorou, apenas encostou os dedos na madeira escura e respirou fundo. Um arrepio subiu por seus braços. Não era dor, era uma ausência que nunca deixara de existir. O padre falou pouco, palavras de conforto para uma sala que carregava mais silêncio do que luto. Quando terminou, o caixão foi levado. Camila permaneceu parada, olhando pela grande janela de vidro que dava para o vinhedo. O mesmo campo onde corria quando criança, antes de ser afastada. O mesmo lugar de onde foi expulsa com palavras frias que doeram mais do que tapas. Uma funcionária se aproximou e, num tom baixo, anunciou que o testamento seria lido dentro de alguns minutos na sala da lareira. Camila seguiu o grupo em silêncio. A sala ainda guardava o cheiro do pai, vinho, couro e tabaco. O advogado, um homem baixo e de fala mansa, abriu uma pasta sobre a mesa de mogno, tossiu, ajeitou os óculos e começou a leitura. As primeiras cláusulas tratavam de bens menores, contas bancárias, documentos. Camila mal ouvia, até que ele disse: por vontade expressa do senhor Augusto Alves, a vinícola Santa Helena será dividida igualmente entre seu enteado, Pedro, e sua filha legítima, Camila Alves. O silêncio foi brutal. Pedro se levantou num rompante. A cadeira arrastou no chão com um estalo. Isso é um absurdo. A voz dele preencheu a sala grave, contida por um fio. Ele sabia que ela não fazia parte disso. Nunca fez. Camila olhou para ele sem mover um músculo. Eu também não pedi nada, disse com voz firme. Mas foi o que ele deixou. Pedro deu um passo à frente, como se as palavras dela tivessem lhe acertado o estômago. Você passou a vida inteira longe daqui. Não sabe nada sobre esse lugar. Eu cuidei de tudo. Eu fiquei. Ela sentiu o coração bater mais forte, mas não recuou. E mesmo assim ele me deixou metade. Talvez porque, no fundo, sabia que tinha uma dívida comigo. O olhar de Pedro incendiou. Os dois estavam perto demais. A tensão vibrava no ar como corda esticada. Camila sentia o calor do corpo dele, o perfume discreto, amadeirado, que grudava na pele e na memória.
Ele era real, sólido, arrogante. E estava prestes a explodir. Você não pertence a este lugar, ele disse, com a voz baixa e cortante. E eu vou te provar isso. O advogado pigarreou hesitando, mas continuou a leitura. Camila não escutava mais. Sentia as palavras pairando no ar, distantes. A sala parecia menor, o teto mais baixo, o peito mais apertado. Quando tudo terminou, as pessoas começaram a sair aos poucos. Sussurros se espalhavam como fumaça. Camila se levantou e foi até a varanda. O vento tocou seu rosto, bagunçou os cabelos. O cheiro das parreiras era intenso, familiar, quase cruel. A vista era linda e doía. Ela passou os dedos pelo corrimão de ferro, tentando organizar os pensamentos. Uma lembrança da infância surgiu sem ser convidada. Ela correndo entre as videiras, com os cabelos soltos, e o pai olhando de longe, sério demais para sorrir. Sempre sério demais. Ao se virar, encontrou Pedro parado na porta. Não havia ninguém mais por perto. Os olhos dele estavam nela, firmes, escuros, indecifráveis. Ela pensou em dizer algo, mas a garganta travou. Pedro não disse uma palavra, apenas observou. Camila desceu os degraus lentamente. Sentia o olhar dele acompanhando cada passo. O peito doía. Não pelo pai. Pelo peso de tudo aquilo que nunca foi dito. E por algo mais que ela não conseguia ou não queria nomear. Camila acordou com a luz da manhã, filtrando pela cortina do antigo quarto de hóspedes. O colchão afundava um pouco demais e o cheiro de madeira envelhecida preenchia o ar, misturado ao perfume floral do sabonete que encontrou no banheiro. Era estranho estar ali, naquela casa que nunca foi realmente sua, mas que agora a abrigava como se, de algum modo, estivesse à sua espera. Vestiu-se devagar, como quem se prepara para uma guerra. No espelho, o reflexo mostrava olheiras fundas, o cabelo preso às pressas, e os olhos carregados por uma decisão que ainda não tinha nome. Desceu as escadas em silêncio. O som de passos ecoava como um lembrete de que aquela casa grande, fria e elegante sempre tivera mais espaço do que afeto. Na cozinha, uma funcionária servia café para dois, e o segundo já estava à mesa. Pedro ergueu os olhos quando ela entrou, sem fazer esforço para disfarçar o incômodo. "Dormiu bem?" perguntou com uma ironia que arranhava. "Dentro do possível." Camila puxou a cadeira e sentou, sem pedir licença. A casa continua silenciosa demais. Pedro mastigou lentamente um pedaço de pão, os olhos fixos nela, como se avaliasse cada movimento. "Surpreende que tenha decidido passar a noite aqui. Surpreende que você ache que pode me intimidar. Não preciso te intimidar, Camila. Só estou esperando o óbvio acontecer. Você ir embora, como sempre fez." A frase doeu mais do que ela esperava. Tomou um gole de café, queimando os lábios no processo, mas não recuou. "Talvez eu tenha voltado para ficar." A voz saiu baixa, mas carregada de desafio. Pedro riu, um som seco, quase sem ar. Ficar aqui? Com que intenção? Administrar uma vinícola. Você? Eu tenho metade disso tudo agora, queira você ou não. Não é só querer, é merecer." Ele se inclinou para a frente. "E você não faz ideia do que esse lugar exige." Camila sentiu o sangue ferver. Levantou-se da mesa, cruzou os braços. "Eu sei o que é carregar uma rejeição a vida inteira. Sei o que é ver seu pai criar outra família como se você fosse apenas um erro do passado. E agora sei o que é olhar nos olhos do homem que se beneficiou disso e ser tratada como intrusa." Pedro também se levantou. Ficaram frente a frente mais uma vez. "Eu não me beneficiei de nada. Eu trabalhei, eu fiquei quando ele adoeceu. Eu enterrei esse homem. Onde você estava?" Ela respirou fundo, tentando esquecer que ele existia. Um silêncio pesado se instalou entre os dois. Lá fora, o sol já brilhava sobre os parreirais, e a luz entrava pela janela, iluminando os contornos tensos dos rostos. Pedro passou a mão pelos cabelos, afastando-se. "Lhes faça o que quiser. Só não atrapalhe. Esse lugar é tudo o que restou." Camila o observou sair da cozinha com passos largos. Por alguns segundos permaneceu imóvel, o peito apertado, as mãos trêmulas, mas então algo dentro dela se fixou. Ela não ia embora, não dessa vez. Mais tarde, caminhou sozinha até a parte externa da vinícola. O casarão principal, com suas paredes de pedra e janelas altas, parecia observá-la com julgamento. Lá adiante,
Os vinhedos se espalhavam em linhas perfeitas ondulando com o vento. A visão era linda e também cruel. Caminhou entre as fileiras de uva, tocando os galhos com a ponta dos dedos. O cheiro era doce, fresco, carregado de lembranças que não sabia se queria reviver. Na infância, ela vinha ali escondida. Quando visitava o pai nos raros fins de semana permitidos, corria pelos vinhedos até ser chamada de volta, com palavras ríspidas e ordens secas. A terra grudava nos sapatos. E ela se sentia suja, indesejada. Agora, tudo isso era dela, ou ao menos metade. Mas o que significava pertencer a algo? Enquanto caminhava, ouviu vozes ao longe. Trabalhadores organizavam caixas, e entre eles estava Pedro, de mangas arregaçadas, carregando uma barrica de madeira. Ele parecia completamente inserido naquele ambiente. Um homem moldado pelo campo, pelo peso da responsabilidade. Não havia nada de frágil nele. Ele a viu. Camila não desviou o olhar. Manteve o passo firme até se aproximar. Pedro enxugou o suor da testa com o antebraço. Veio ver como é o trabalho de verdade. Vim conhecer o que aparentemente agora é meu também. Conhecer não é o mesmo que cuidar. Ele largou a barrica com um baque surdo. Esse lugar não precisa de curiosidade. Precisa de constância. Camila se aproximou mais. Está com medo de que eu dê conta? Pedro a encarou, os olhos faiscando. Estou com raiva de você estar aqui. E pior ainda, de você ter direito. Mas eu tenho. Infelizmente. Ele deu um passo em direção a ela. Estavam tão próximos que o vento parou de passar entre os dois. Camila sentiu o calor do corpo dele, o cheiro de suor e terra, misturado ao mesmo perfume que a confundira no dia anterior. Você não vai desistir, vai? Ele perguntou sem ironia. Não dessa vez. Pedro a observou por um segundo a mais do que deveria. Os olhos deslizaram pelo rosto dela, fixando-se na boca por um instante, antes de recuar. Então prepare-se, Camila. Porque eu não vou facilitar. Eu não estou esperando facilidades. Estou esperando respeito. Pedro virou o rosto, respirou fundo e saiu sem dizer mais nada. Ela ficou ali, com o coração batendo rápido demais e com uma sensação nova na boca do estômago. Não era medo. Também não era só raiva. Era algo entre os dois. Algo que insistia em crescer, mesmo quando ela tentava negar. Naquela noite, sentada na varanda do quarto, Camila olhou para o céu estrelado e sentiu-se mais viva do que em anos. A raiva de Pedro era real, o desprezo também. Mas havia algo por trás daquilo tudo. Um tipo de dor, talvez. Um tipo de fogo. E aquele frio na barriga que insistia em voltar, definitivamente, não era só raiva. O dia amanheceu com o céu limpo e o sol forte. Camila prendeu o cabelo num coque alto, vestiu uma camisa leve e calças de linho, sem fazer ideia de que, até o fim da tarde, estariam cobertos de terra. Quando desceu para o café, Pedro já estava de pé, de braços cruzados, encostado no batente da porta, como se a esperasse só para provocar. Pronta para trabalhar de verdade? Ou só veio tirar foto para o Instagram? Disse, com um sorriso enviesado. Camila ergueu as sobrancelhas e cruzou os braços, imitando a postura dele. Já lavou a alma hoje? Ou ainda vai despejar sua amargura do café da manhã até o jantar? Pedro não respondeu. Apenas virou as costas e começou a caminhar em direção aos campos. Me acompanha. Quero te mostrar onde você vai começar. Ela o seguiu, pisando firme pelo cascalho da trilha. O sol já queimava a nuca e o cheiro de uvas maduras se intensificava a cada passo. Passaram por funcionários que a olhavam com discrição e cochichavam assim que ela passava. Camila mantinha o olhar erguido, mas sentia a pressão de cada julgamento colado à sua pele. Pedro a levou até um setor afastado do vinhedo, onde caixas de madeira precisavam ser carregadas, lavadas e empilhadas. Isso é trabalho de campo. Você disse que queria fazer parte, não disse? Ele entregou um par de luvas. Aqui está sua oportunidade. Camila pegou as luvas sem hesitar. Pode deixar. Se for para te provar que eu fico, eu carrego até barrica nas costas. Ótimo. Vamos ver até quando esse entusiasmo dura. As primeiras horas foram um teste de resistência. O calor do sol, a poeira levantando do chão, os galhos que arranhavam os braços, o peso das caixas, o ritmo puxado. Pedro observava de longe, com um sorriso quase satisfeito. Esperava que ela pedisse para parar,
que reclamasse, que desistisse. Mas Camila não recuava. As mãos ardiam, a blusa colava nas costas, mas ela seguia. Parava apenas para beber água e limpar o suor da testa. A cada pausa, seus olhos procuravam por Pedro, mesmo que ela fingisse não perceber, e em alguns desses momentos, o encontrava encarando-a de longe, com os olhos semicerrados, como quem tentava entender o que exatamente nela o incomodava tanto, ou o encantava. No fim da manhã, Camila escorou-se na sombra de uma árvore e respirou fundo. O rosto corado, o cabelo solto do coque, a camisa manchada de terra, e foi nesse estado que Mariana apareceu. "Meu Deus!" exclamou, tirando os óculos escuros. "Alguém avisa que não é assim que se conquista uma herança." Camila riu mesmo cansada. "Mariana, o que você está fazendo aqui?" "Eu disse que viria, e eu cumpro minhas promessas." Trouxe café gelado, ar-condicionado e julgamentos gratuitos. Ela entregou o copo à amiga e observou o entorno. "Agora falando sério, você está mesmo se jogando nessa loucura?" "Estou tentando." Camila deu um gole longo. "Pedro acha que vai me quebrar em 3 dias. E você acha que aguenta?" Camila deu de ombros. "Não sei. Mas não vou sair correndo." Mariana a olhou com um sorriso malicioso. "E esse Pedro? Ele sempre teve esse charme rústico de canalha bonito." Camila fingiu não ouvir. "Ele é insuportável." "Mas você reparou no charme, né? Porque ele reparou em você." "Eu vi." Camila olhou na direção onde Pedro estava supervisionando o carregamento de barricas. Ele falava com 2 funcionários, mas desviou o olhar para ela por um segundo. Um segundo longo o suficiente para que Mariana soltasse um afiado. "Eu tô errada?" Mariana provocou. "Ele me odeia. Você também odeia Giló. Mas se ele vier grelhado e bem temperado..." Mariana arqueou a sobrancelha. Enfim, Camila empurrou o ombro da amiga, rindo. "Cala a boca." Mariana sentou-se ao lado dela. "Mas agora falando sério, tem alguma parte sua que quer agradar esse cara?" Camila ficou em silêncio por um instante, olhando para as próprias mãos cobertas de terra. "Eu não sei. Talvez eu só queira que alguém daqui me veja com outros olhos. Alguém específico?" Ela não respondeu, e Mariana não insistiu. No fim da tarde, Pedro reapareceu. Camila estava ajudando a empilhar as últimas caixas, com o rosto vermelho do sol e o corpo pedindo descanso. "Achei que teria ido embora depois de 2 horas, ele disse, com o tom mais calmo que o habitual. "Sinto decepcionar. De certa forma é surpreendente." Ela o encarou ainda ofegante. "Esperava que eu fosse fraca?" Pedro hesitou. O olhar percorreu o rosto dela com mais tempo do que deveria. "Esperava que fosse igual ao que meu padrasto dizia." Camila franziu o senho. "Fez que o Martin Sinma." E o que ele dizia? Que você era teimosa, orgulhosa, impulsiva. E ele mentiu? Pedro deu um leve sorriso. "Talvez não. Mas você também é persistente. E tem..." Ele mordeu o canto do lábio. Um brilho estranho no olhar. Ela desviou o rosto, sentindo o sangue subir às bochechas. "Um dia de trabalho e já estou com brilho? Ou é raiva, ou é provocação. Ainda não decidi." Camila tirou as luvas, limpando as mãos nos jeans. "Decide logo. Tem mais 9 hectares para me testar." Pedro soltou uma risada breve, e pela primeira vez, Camila não viu escárnio. Viu algo próximo da admiração. Quando voltou para casa ao anoitecer, exausta e dolorida, Camila se jogou na cama. Mariana veio do quarto ao lado, trazendo um pote de sorvete e 2 colheres. "Tá oficializado. Você sobreviveu ao primeiro round." Ela entregou a colher. "E ele?" Te olhou. Várias vezes. Camila encolheu os ombros, mas o sorriso escapou. "Você ainda vai me agradecer por registrar o romance. Inimigos que se desejam que está nascendo aqui." Mariana vai dormir. "Tá bom. Mas só se você admitir que aquele homem te dá frio na barriga." Camila não respondeu. Apenas se deitou de lado, olhando para o teto. E lá no escuro sozinha, sentiu o tal frio subir pela espinha de novo. E sabia, com cada fibra do corpo, que Pedro também havia notado. O antigo escritório de Augusto cheirava a couro envelhecido, poeira e memórias guardadas demais. As estantes altas cobriam as paredes com pastas, livros e garrafas esquecidas. A luz do fim da tarde atravessava as janelas com persianas entreabertas, desenhando listras douradas sobre o chão escuro de madeira. Camila entrou devagar,
fechando a porta atrás de si. Ainda não sabia se queria encontrar algo ali, mas a curiosidade a impulsionava. Durante o almoço, ouvira por acaso um comentário entre dois funcionários sobre contratos antigos, caixas trancadas e pastas que ninguém mexia desde que o patrão morreu. Ela precisava entender o que estava assumindo. E mais ainda, o que o pai realmente lhe deixara. Além de meia vinícola e um silêncio cheio de pontas soltas, começou pelas gavetas mais próximas, notas fiscais antigas, contas pagas, rascunhos de cartas nunca enviadas. O nome de Pedro aparecia em algumas anotações à mão, quase sempre ao lado de observações secas, como confiável, capaz, temperamento forte. Camila passava as folhas rapidamente, como quem busca uma verdade enterrada, até que, ao abrir uma pasta cinza com etiquetas desbotadas, parou. Seus olhos percorreram um extrato bancário com dívidas acumuladas, datas que batiam com os anos em que Augusto alegava prosperidade. Depois vieram contratos cancelados, inadimplências com fornecedores e anotações a lápis, rabiscadas no canto da página. Não contar a Pedro ainda. Camila não pode saber. O coração bateu mais forte. Ela folheou com mais pressa, encontrando documentos que revelavam que parte das terras da vinícola estavam hipotecadas e que algumas garrafas premiadas haviam sido vendidas ilegalmente. Sem registro oficial, a imagem de um pai orgulhoso, disciplinado e exemplar começou a desmoronar com cada linha lida. Ouviu passos do lado de fora. Antes que pudesse guardar os papéis, a porta se abriu com força. Pedro entrou. Parou ao vê-la ali, com a pasta aberta sobre a mesa. Os olhos dele escureceram. O que você está fazendo? Procurando a verdade. Ela ergueu os papéis. E, pelo visto, encontrei. Pedro se aproximou com passos duros. Você não deveria mexer nessas coisas. Eu tenho direito. Ou já esqueceu que agora sou metade disso aqui? Metade da herança, não da história. Camila soltou uma risada seca. Claro, porque a história conveniente é aquela em que eu sou a filha ausente, a oportunista, e você o herói que sustentou tudo. Mas não é o que esses papéis mostram. Ela jogou os documentos sobre a mesa. Pedro os pegou com as mãos firmes, mas o olhar hesitou. Reconhecia cada número, cada erro, cada silêncio do padrasto. Você não entende? Ele começou. Explica então. Porque isso aqui, ela apontou para as anotações, não parece administração responsável. Parece mentira. Pedro encarou o papel por alguns segundos. Depois largou sobre a mesa. Ele fez o que pôde. Ele escondeu tudo, inclusive de você. E isso te faz melhor? Camila sentiu o sangue subir. Eu passei a vida inteira tentando entender por que ele me rejeitou. Porque escolheu fingir que eu não existia. E agora descubro que ele não era esse exemplo que vocês pintavam. Isso muda tudo. Muda o quê? O fato de ele ser seu pai. Pedro se aproximou mais. Ou o fato de que, mesmo assim, você não estava aqui. Eu tentei. Camila gritou. Eu tentei me reaproximar. Escrevi cartas. Liguei e ele nunca respondeu. Pedro respirava com dificuldade agora, o rosto próximo demais, as palavras saindo entre os dentes. Eu não sabia disso. Eu também não sabia que ele escondia dívidas enquanto te usava como escudo. Um silêncio denso caiu entre os dois. A raiva dava lugar a uma tensão ainda mais instável. Pedro passou a mão pela nuca, virou o rosto, mas os olhos voltaram para ela, e não havia mais só confronto ali. Você está suja de terra com o rosto vermelho suando, disse num tom mais baixo. E ainda assim, Camila não se moveu. O peito subia e descia rápido. Ainda assim o quê? Pedro avançou um passo. Ainda assim você me desconcerta. O ar ficou denso. O espaço entre eles quase desapareceu. Os olhos dele fixos nos lábios dela. As mãos de Camila tremiam levemente, mas ela não recuou. Você é insuportável, ela sussurrou. E você é impossível. Eu devia te odiar, mas não odeia. As palavras pairaram no ar, como se ambos estivessem à beira de algo que não sabiam nomear. O silêncio se estendeu por um segundo a mais, e então Pedro ergueu a mão, tocando de leve o braço dela. Foi um gesto mínimo, mas intenso o suficiente para fazer o corpo dela reagir inteiro. Os rostos se aproximaram. A respiração se misturou. Os lábios quase se tocaram. Quase.
Camila virou o rosto no último instante. Deu um passo para trás, o coração acelerado, o corpo em alerta. Isso não vai acontecer. Pedro franziu o senho. Não enquanto eu não souber quem você é de verdade. Ela pegou a pasta com os documentos e caminhou em direção à porta. Ao passar por ele, disse sem olhar. E nem enquanto eu não souber quem eu sou aqui dentro. Saiu do escritório com passos rápidos, o coração batendo descompassado. Não sabia se queria voltar e confrontá-lo de novo, ou se precisava correr para longe. Tudo nela gritava por respostas. Mas uma parte gritava por ele. Na varanda dos fundos, Mariana estava sentada numa espreguiçadeira com um livro no colo e óculos de sol. Assim que viu Camila, ergueu uma sobrancelha. E aí? Tá com a cara de quem quer bater ou beijar alguém. Ou os dois. Camila sentou-se ao lado dela, jogando a pasta sobre a mesinha. Acho que quero matar alguém com um beijo. Mariana riu. Pedro? Camila não respondeu. Apenas apoiou o rosto nas mãos. Ele se aproximou, murmurou. Tão perto que eu senti o cheiro da respiração dele. Tão perto que eu quase... Mas não beijou? Não. E por quê? Camila levantou os olhos confusos. Parece que licença. Baitita, porque eu não confio nele. E por quê? Que eu acho que, se eu beijar, não vai ser só raiva que vai sair dali. Mariana tocou o braço da amiga com leveza. Você já está sentindo, né? Camila assentiu. O vento soprou suave, levantando fios do seu cabelo. O problema é que isso não é simples. Nada que vale a pena é. A noite caiu devagar, com o céu tingido de laranja e violeta. Camila ficou ali, sentada na varanda por horas, ouvindo o som dos grilos, sentindo o cheiro da terra, com a pasta de documentos ainda ao seu lado, e o gosto de um quase beijo preso na boca. Dentro do peito a raiva ainda queimava. Mas o desejo, esse começava a ganhar forma. O dia estava quente e abafado, e o cheiro de fermentação no ar parecia mais forte do que o normal. Camila havia acordado antes do sol nascer, determinada a não dar mais motivos para Pedro questionar sua permanência ali. Vestira-se com pressa e desceu direto para o galpão de produção, onde operários já se movimentavam entre tonéis, máquinas e mangueiras. Pedro estava encostado na parede do fundo, com uma prancheta na mão e o senho franzido. Nem precisou falar para que ela entendesse que algo não estava certo. O que aconteceu? Perguntou, se aproximando. O resfriador de mosto parou de funcionar, respondeu, sem tirar os olhos do papel. Se a temperatura subir muito, a fermentação vai dar errado. A gente perde o tanque inteiro. Camila olhou ao redor tentando entender a gravidade. Homens iam e vinham com olhares aflitos, alguns abaixados ao lado da estrutura de aço, outros mexendo em válvulas. Ela não entendia muito dos processos ainda, mas o clima falava por si. E ninguém sabe consertar? Pedro bufou, jogando a prancheta sobre uma mesa metálica. O técnico da refrigeração está a caminho, mas pode demorar. E até lá precisamos manter o mosto abaixo de 20 graus. E como faz isso? Ele a encarou por um segundo, como se não esperasse a pergunta. Depois se virou, pegando 2 mangueiras grossas. Traz gelo, muito gelo, e distribui ao redor do tanque. Vamos fazer isso manualmente. Camila não hesitou. Começou a correr com os outros para buscar sacos de gelo industrial no depósito ao lado. Trazia um de cada vez, despejando aos pés do tanque e voltando para mais. Suava em pouco tempo, a respiração ofegante e os braços doloridos. Mas Pedro também estava lá, ajoelhado no chão, controlando termômetros, orientando a equipe, trabalhando lado a lado com ela sem dizer uma palavra. Quando Camila foi buscar o 5º saco, escorregou levemente ao dobrar o corredor molhado. A caixa escapou das mãos e ela quase caiu. Teria caído, não fosse o braço forte que a segurou pela cintura com firmeza, impedindo que fosse ao chão. Foi tudo muito rápido, mas o tempo naquele instante parou. Pedro estava ali, o braço em torno dela, o rosto próximo demais. Camila sentiu a respiração dele contra sua pele. Sentiu o toque da mão na curva das suas costas. E por um segundo esqueceu onde estava. O mundo se resumiu àquele contato quente, aquele olhar fixo, profundo, que a prendia como se dissesse tudo sem dizer nada. Ela não se afastou. Ele também não. O barulho de uma garrafa caindo no chão os despertou.
Pedro recuou devagar. Camila ajeitou a blusa, limpou a mão na calça, o coração batendo feito martelo no peito. Cuidado com o chão molhado, ele disse com a voz rouca sem encará-la. Obrigada por... Ela parou no meio da frase, sem saber o que dizer. Pedro assentiu e voltou para junto do tanque. A tarde passou com o calor aumentando e os sacos de gelo diminuindo. Quando o técnico finalmente chegou, a situação estava quase estável. Pedro explicou tudo rapidamente e depois foi se sentar num caixote, passando as mãos pelo rosto. Camila se aproximou com 2 garrafinhas de água. Aqui. Pedro pegou uma sem dizer nada. Bebeu em silêncio. Ela também. Os 2 sentados lado a lado, ainda ofegantes, os cabelos grudando na testa, as roupas úmidas, os corpos exaustos. Você trabalhou bem hoje, ele disse sem olhar diretamente. Camila olhou para ele. E você sabe mais do que eu imaginava. Pedro soltou uma risada breve. Isso é um elogio? É, raro, mas sincero. Ele virou o rosto para ela. E havia algo nos olhos dele que não era mais só provocação. Era reconhecimento, curiosidade, interesse. Por que ainda está aqui, Camila? Ela respirou fundo, porque, pela primeira vez, sinto que preciso estar. Pedro assentiu lentamente. E por que isso agora? Camila demorou a responder. Porque eu cansei de fugir. Cansei de deixar que outros escrevam a história por mim. Ele a observou por um instante mais longo. Depois se levantou. A vinícola precisa de alguém assim. Camila ergueu os olhos. Então, talvez você precise começar a me ver com outros olhos. Pedro abriu a boca para responder, mas foi interrompido por um funcionário que chamava por ele. Ele deu um passo atrás, sem tirar os olhos dela. A gente se vê mais tarde. Camila assentiu com um leve sorriso. O corpo ainda tremia da tensão anterior, mas agora havia outra coisa ali. Uma espécie de eletricidade silenciosa entre eles. Algo que não podia ser negado por mais tempo. Naquela noite, sentada na varanda com Mariana, Camila não conseguia parar de reviver o momento em que quase caiu, e em que Pedro a segurou como se ela fosse feita de algo frágil, precioso. Foi só um reflexo, disse tentando minimizar. Um reflexo que durou mais de 5 segundos e envolveu uma cintura. Mariana respondeu dando uma colherada no iogurte. Isso já é praticamente um noivado. Ele me segurou porque eu ia cair e ficou olhando para sua boca como se quisesse que você caísse de novo. Camila riu balançando a cabeça. Eu tô falando sério, Mari. Tem alguma coisa acontecendo. Mas eu não sei se é real ou se é só atenção. Claro que é real. A tensão também é real. Camila ficou em silêncio, olhando para o céu estrelado. Acho que uma parte de mim quer confiar nele. E a outra ainda se lembra de todas as vezes em que fui deixada para trás. Mariana segurou a mão da amiga. Talvez esteja na hora de parar de esperar o abandono e começar a permitir o encontro. Camila sentiu os olhos marejarem, mas não deixou cair nenhuma lágrima. Naquela noite, antes de dormir, escreveu em seu caderno: hoje ele me segurou, e por um instante senti como seria ser amada, sem que isso doesse. E então fechou os olhos com um sorriso tênue. Pela primeira vez, não sonhou com o passado. Sonhou com um toque. O dia amanheceu com nuvens baixas, como se o céu soubesse que algo estava prestes a ruir. Camila andava pelo escritório antigo do pai, agora vazio, sentindo o cheiro amadeirado dos livros e o pó acumulado sobre a mesa de carvalho. Os móveis pareciam engolidos pelo silêncio, um silêncio que gritava. Foi ali, entre papéis velhos e caixas que Mariana ajudava a organizar, que Camila encontrou o envelope. Estava escondido no fundo de uma gaveta trancada, sob um falso fundo de madeira. Era um papel amarelado, dobrado com cuidado, e nela o nome Camila escrito à mão. O coração disparou. Mariana se afastou instintivamente, percebendo que aquilo era pessoal demais, até para a melhor amiga. Camila abriu o envelope com mãos trêmulas. Minha filha, se você estiver lendo esta carta, é porque eu já não posso mais te dizer olhando nos olhos. Me perdoe. Me perdoe por não ter sido o pai que você precisava, por ter deixado que a mágoa tomasse conta, por ter afastado você da minha vida, por orgulho. Eu me enganei, Camila, e só percebi tarde demais. As palavras seguiram, pesadas e dolorosas.
Augusto confessava ter se arrependido profundamente. Dizia que tentara procurá-la, mas nunca teve coragem de enfrentar o próprio erro. Que escrever aquela carta foi a única maneira que encontrou de deixar algo que não fosse só herança de bens, mas uma tentativa de redenção. Camila sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se no chão, os olhos marejados. Aquele pai que ela odiava estava ali pedindo perdão com tinta e papel. Mas por que a carta nunca chegou até ela? Com o envelope ainda nas mãos, correu pelos corredores da vinícola. Sabia exatamente para quem precisava mostrar aquilo. Pedro estava no campo, coordenando a colheita antecipada de algumas uvas antes da chuva prevista. Quando viu Camila se aproximando, com o rosto transtornado, parou o que fazia. Os outros funcionários se afastaram, percebendo a tensão no ar. Isso é seu. Camila ergueu o envelope, a voz embargada. Você sabia disso? Pedro franziu o senho. O que é isso? É uma carta do meu pai, escondida no escritório. Uma carta onde ele pede perdão. O tom dela subia a cada palavra. Por que ela estava escondida, Pedro? Ele se aproximou devagar. Eu não sabia dessa carta, Camila. Juro por tudo que... Não jura! Ela gritou, dando um passo para trás. Você odeia tudo que tem a ver comigo. Você me acusa de ter destruído a família, de ser gananciosa, de ser uma intrusa. Mas o único que destruiu tudo foi o seu pai. E o meu. Pedro respirou fundo, lutando contra a vontade de gritar também. Eu nunca vi essa carta, mas eu acredito que ele a tenha escrito. Meu pai, ele era duro, mas sentia. Eu sei disso, só não sabia como demonstrar. Camila apertou o papel contra o peito. E você? Você sabia que ele se arrependeu? Que talvez quisesse me ver antes de morrer? Pedro hesitou. Ele comentou algo, disse que queria corrigir um erro antigo, mas nunca falou diretamente. E eu achei que fosse sobre outra coisa. Claro, porque você nunca quis acreditar que eu tivesse importância para ele. Pedro deu um passo à frente. Você não tem ideia do que foi vê-lo morrer aos poucos, Camila. Ele se afastou de todo mundo, inclusive de mim. Talvez você seja a única que não percebeu, mas ele morreu com o coração partido. E eu cresci com ele ausente, gritou Camila. Cresci esperando por uma ligação, uma visita, um sinal. E tudo o que tive foi silêncio. E depois ódio vindo de você. Os dois se encararam. A respiração ofegante, como se as palavras ditas fossem socos. Então Pedro falou mais baixo. E mesmo assim você ficou. Camila piscou, confusa. O quê? Você podia ter ido embora no dia do testamento? Podia ter vendido sua parte. Mas você ficou. Por quê? Ela engoliu em seco. Porque eu senti que precisava entender. Ficar era minha forma de buscar algo que nunca tive. Um lar, um laço. Pedro olhou para ela, como se estivesse vendo pela primeira vez. E agora? Camila baixou os olhos. Agora eu não sei se estou curando uma ferida ou abrindo outra. Ele se aproximou sem pressa. Camila, não vem com esse tom de voz. Ela sussurrou, sentindo o corpo inteiro reagir. Você me odeia, lembra? Pedro parou a poucos centímetros. Eu nunca te odiei, eu só não sabia lidar com tudo que você representa. Ela o encarou, o olhar vibrando entre dor e desejo. E o que eu represento agora? Pedro ergueu uma mão e tocou o rosto dela com delicadeza, o polegar roçando a bochecha. Uma confusão que eu não quero mais evitar. Os olhos de Camila fecharam por um segundo. Bastava um movimento, um suspiro, e aquele abismo entre eles desapareceria. E então ele a beijou. Não foi um beijo suave. Foi urgente, cheio de raiva e necessidade, como se os dois estivessem tentando extrair da pele aquilo que o coração não conseguia mais esconder. Mãos se entrelaçaram, respirações se misturaram e o tempo mais uma vez parou. Mas durou pouco. Camila se afastou de repente, os lábios trêmulos. Isso não muda nada. Pedro assentiu, a respiração pesada. Talvez não. Mas também não é mais nada. Camila olhou para ele por um momento longo. Depois se virou e saiu, a carta apertada contra o peito. Camila permaneceu sozinha por um tempo após Pedro sair. A carta ainda tremia em suas mãos. Leu e releu cada linha, como se o papel fosse capaz de lhe devolver os anos roubados. As palavras do pai soavam distantes, quase irreais. Ele falava de arrependimento, de noites sem sono, de uma saudade que nunca confessou em vida. E mais do que tudo, ele falava de amor, um amor que
Camila esperou a vida inteira para ouvir, e que só veio tarde demais. As lágrimas escorreram silenciosas, não pela dor, mas pelo vazio do tempo que não voltava. Ela encostou a testa no vidro da janela do escritório, observando o campo que se estendia adiante. O sol já se punha, tingindo as videiras de dourado. Um vento frio entrou pela fresta e fez a carta estremecer entre seus dedos. Por um momento, ela sentiu que o pai estava ali, pedindo perdão sem palavras. Naquela noite, Camila não dormiu. E não era apenas a carta que ecoava em sua mente, mas também o beijo interrompido. O calor das mãos de Pedro, a confusão nos olhos dele. Aquela tensão não era mais só sobre raiva. Era desejo, era mágoa, era tudo misturado. Ela sabia que a linha entre o amor e o ódio havia sido cruzada. E agora, nada mais seria igual. O dia amanheceu com um vento mais frio do que o habitual, como se a natureza quisesse anunciar que algo estava prestes a mudar. Camila caminhava pela vinícola com passos decididos, mas o coração hesitava. A carta do pai ainda estava guardada em sua bolsa, mas as palavras que ela mais ouvia nos últimos dias vinham da boca de Pedro, e eram palavras que ardiam. Na noite anterior, após o beijo interrompido e a discussão violenta, Camila passou horas acordada, olhando para o teto do quarto de hóspedes. Reviu cada gesto, cada frase, cada toque. Tentava entender como alguém que a desprezava podia, ao mesmo tempo, despertar nela tamanha confusão. E decidiu que não valia a pena. Não mais. Na manhã seguinte, ligou para um corretor da região e marcou uma reunião. Estava pronta para vender sua parte da vinícola. Queria sair daquele lugar com alguma dignidade antes que o coração fizesse escolhas tolas. Quando Pedro soube através de Mariana que Camila planejava vender sua parte, a reação foi imediata. Não pensou. Apenas pegou as chaves da caminhonete e saiu à procura dela. Encontrou-a no centro da cidade, sentada à mesa de um café, com uma pasta de documentos aberta diante de si. Então é verdade, disse ele, a voz mais grave do que pretendia. Vai mesmo fugir? Camila levantou os olhos surpresa, mas não se intimidou. Não estou fugindo. Estou tomando uma decisão. Pedro se sentou à sua frente, sem ser convidado. Vai abandonar tudo assim? Já cansou de brincar de herdeira? Ela respirou fundo, tentando manter a calma. Eu nunca quis essa herança, Pedro. Nunca pedi nada disso. E você deixou bem claro que me quer longe. Eu não disse isso, mas fez questão de demonstrar desde o primeiro dia. E sabe de uma coisa? Eu até entendo você. Eu também me odiaria, se estivesse no seu lugar. Pedro pareceu desarmado por um segundo, mas logo recobrou o tom firme. Eu estava com raiva pela dor da minha mãe, pela ausência dele na minha vida. Mas eu vi você esses dias. Vi como você cuida da terra, como se importa com os trabalhadores, como olha para cada fileira de parreira como se tivesse raízes ali. Camila desviou o olhar. As palavras dele a atingiam em cheio, e ela não queria ceder. Isso muda alguma coisa? Pedro se inclinou sobre a mesa, os olhos fixos nos dela. Muda tudo. O silêncio que se seguiu foi pesado. O som das xícaras, das conversas ao redor, parecia distante. Camila sentiu o coração acelerar. Você está com medo, Camila. E eu também estou. Mas não é medo da vinícola, nem do trabalho. É medo do que a gente sente quando se olha. Ela fechou a pasta com força e se levantou. Eu preciso ir. Pedro se levantou junto, dando a volta rápido e segurando seu braço. Por favor, fica. Camila parou. Não puxou o braço. Não respondeu. Apenas olhou para ele, tão perto que podia sentir a respiração dele no rosto. Me solta, Pedro. Não até você me ouvir. Não até você entender que eu não quero que você se afaste. Ela fechou os olhos por um instante, sentindo a pressão dos dedos dele em seu braço, o calor do toque, a voz embargada de quem não sabia mais fingir indiferença. Quando abriu os olhos, Pedro estava mais perto, muito mais perto. O olhar dele descia para os lábios dela, e por um segundo, tudo pareceu em suspenso. Ele se inclinou devagar, como se desse tempo para ela recuar. Mas Camila não recuou. Foi ela quem virou o rosto no último instante. Eu não posso, Pedro, ainda não. Pedro recuou um passo, soltando o braço dela. Parecia sem ar. Me desculpa, eu não quero que você vá embora. Camila encarou-o por mais um segundo, os olhos marejados.
Então me dá um motivo bom o bastante para ficar. Ele ficou em silêncio. Ela se afastou, sem olhar para trás, mas seus passos não tinham mais a mesma firmeza. E Pedro, sozinho na calçada, sentiu que havia perdido algo que talvez nunca tivesse coragem de reconquistar. Camila se recolheu na casa da fazenda, pedindo alguns dias longe da vinícola. Precisava de silêncio, precisava pensar. As palavras de Pedro ainda ecoavam em sua mente, assim como o quase beijo que a deixara em pedaços. No fundo, ela sabia que fugir não apagaria a confusão dentro dela. Mas, naquele momento, permanecer parecia impossível. Foi Dona Nair quem apareceu sem aviso, trazendo uma cesta de pães caseiros e um olhar cheio de intenção. Camila tentou sorrir, mas a mulher percebeu a tristeza escondida sob a pele. Sentaram-se no alpendre, com o vento leve balançando as cortinas e um cheiro de café fresco no ar. Você precisa saber da verdade sobre seu pai, Camila, disse Dona Nair, com a voz calma mas firme. Eu conheci Augusto antes de você nascer. Ele não era um homem ruim, era um homem fraco. Tinha medo das escolhas que fez. Medo de você. Camila arregalou os olhos surpresa. Medo de mim? Medo de te amar. Porque amar você significava enfrentar tudo o que ele deixou para trás. A mãe de Pedro, a sua mãe, a culpa. E ele não teve coragem para isso. Preferiu se esconder atrás do orgulho. Camila sentiu as lágrimas queimarem. Nunca tinha ouvido ninguém falar assim dele. Não como um vilão, mas como um homem fraturado. Ele me odiava, Nair. Sempre me tratou como um erro. Ele não te odiava, minha filha. Ele se odiava por não ter sido capaz de te amar do jeito certo. O silêncio que se seguiu foi denso, mas não pesado. Era como se algo dentro de Camila tivesse se quebrado e, ao mesmo tempo, começasse a se reconstruir. Pela primeira vez, ela conseguia ver o pai como um ser humano, e não apenas como o homem que a feriu. Naquela mesma noite, Pedro apareceu. Estava nervoso, com os olhos cansados e a camisa amassada. Dona Nair, que ainda estava ali, o deixou entrar com um aceno silencioso, como quem sabia que aquele momento não lhe pertencia. Eu vim me desculpar, disse ele de pé diante dela, pelo que disse, pelo que não disse, e por tudo que te fiz sentir. Camila se levantou devagar, ainda com os olhos marejados, mas mais firme do que antes. Por que você veio, Pedro? Ele hesitou por um instante, depois soltou o ar devagar. Porque eu não consigo te tirar da cabeça. Porque cada vez que você se afasta, tudo parece errado. E porque eu acho que eu sinto algo que nunca senti antes, algo que me assusta. Ela o encarou por longos segundos, o coração disparado, as mãos frias. Eu também estou assustada, confessou. Eu vim pra cá querendo deixar tudo pra trás, mas tem algo em você, em nós, que me puxa de volta, mesmo quando tudo dentro de mim grita pra fugir. Pedro deu um passo à frente. Ela não recuou. Estavam tão próximos que podiam sentir a respiração um do outro. Então para de fugir, sussurrou ele. Só dessa vez. Camila não respondeu com palavras, apenas fechou os olhos. E foi ela quem o beijou primeiro. O beijo veio como uma confissão. Não havia mais barreiras, não havia mais desculpas. Era fome e cura. Era raiva e ternura. Era tudo que não haviam dito. E tudo que, naquele instante, não precisava ser dito. As mãos dele tocaram sua cintura com firmeza, como se temesse que ela desaparecesse. As dela subiram até o rosto dele, os dedos trêmulos, como se quisessem decorar cada traço. Quando se afastaram, ambos estavam ofegantes, mas não disseram nada, só se olharam, como se o mundo inteiro coubesse naquele silêncio. Pedro levou a mão até o rosto dela e acariciou uma lágrima solitária que escorria. Eu não sei o que vai ser de nós, Camila, mas sei que não quero mais fingir que não sinto. Ela sorriu, frágil e corajosa ao mesmo tempo. Então a gente sente e vê onde isso nos leva. Ele assentiu, os olhos brilhando com algo novo, algo que talvez pudesse ser amor. Camila recostou-se no peito dele e por alguns minutos não disseram mais nada. Apenas ficaram ali, embalados pelo som das folhas e da respiração entrelaçada. Mas quando Pedro saiu e a porta se fechou atrás dele, Camila ficou sozinha no escuro da sala. Pegou novamente a carta do pai, a mesma que tanto a ferira, e leu em voz baixa. Desta vez as palavras pareciam diferentes. Não havia perdão explícito ali, mas havia dor.
Havia um homem tentando explicar o inexplicável. E talvez isso fosse o mais próximo de um pedido de desculpas que ela receberia. Ela passou os dedos pela caligrafia trêmula e, pela primeira vez, sentiu que não precisava mais de respostas. A noite caiu e Camila se permitiu fechar os olhos com o coração menos pesado. Mas no fundo, bem no fundo, ela sabia que o verdadeiro teste ainda estava por vir. O dia amanheceu com um céu limpo e promissor, como se até o tempo tivesse decidido colaborar. O campo ondulava sob o vento suave, e os primeiros raios de sol iluminavam os cachos de uvas maduras, prontos para a grande colheita. Camila chegou cedo à vinícola, vestida com roupas simples, o cabelo preso num coque improvisado e o semblante leve. Diferente de quando pisou ali pela primeira vez, Pedro já estava no campo, orientando os funcionários, com as mangas da camisa arregaçadas e o rosto levemente suado. Quando a viu se aproximar, uma surpresa discreta passou por seu olhar. Havia algo na presença dela que agora lhe dava paz, embora ainda despertasse um turbilhão difícil de decifrar. Achei que fosse inventar uma desculpa para não vir hoje, ele provocou, entregando a ela uma cesta. E perder a chance de ver você tentando bancar o chefe simpático? Nem morta, respondeu com um meio sorriso. Os dois sorriram, e foi um sorriso diferente, sem farpas, sem armadura, apenas leve, humano. Ao longo da manhã, trabalharam lado a lado, os dedos se cruzando vez ou outra ao alcançar as mesmas uvas. A princípio fingiram que não perceberam, mas os olhares demoravam um segundo a mais, os gestos pareciam mais cuidadosos. Camila, mesmo sob o sol quente, sentia calafrios nas costas sempre que a respiração de Pedro roçava perto demais. Em determinado momento, ela tropeçou em uma raiz, e ele a segurou com firmeza pela cintura, impedindo a queda. Ficaram assim por alguns segundos colados, o rosto dele a centímetros do seu. O silêncio do campo se tornou ensurdecedor. Camila tentou desviar o olhar, mas era como se os olhos de Pedro a prendessem ali, num lugar onde palavras não eram necessárias. Está tudo bem? Ele perguntou num sussurro. Ela assentiu, mas o coração batia descompassado, e quando ele a soltou, demorou um instante a mais do que o necessário. Enquanto os outros trabalhadores riam, cantavam e enchiam cestos, Pedro e Camila seguiam em um ritmo próprio, um compasso onde o toque das mãos e a troca de olhares eram a verdadeira dança. No intervalo para o almoço, sentaram-se à sombra de uma árvore, dividindo uma garrafa de suco artesanal. Camila mordeu um pedaço de pão e limpou a boca com as costas da mão, simples e espontânea, sem se preocupar com a aparência. Nunca pensei que ver alguém coberta de terra pudesse ser tão bonito. Pet iridescente, Pedro comentou sem pensar. Camila ergueu a sobrancelha. Você acabou de me chamar de bonita? Talvez. Ou talvez seja só o sol na sua pele. Está difícil saber onde começa a beleza, respondeu, olhando para ela como se enxergasse mais do que o que os olhos alcançavam. Ela desviou o olhar, mordendo o lábio para conter o sorriso. Você é bom com palavras. Pedro, mas eu ainda lembro de como me olhava no começo. Eu também me lembro e me arrependo, porque se eu tivesse enxergado você de verdade antes, talvez tivesse entendido tudo isso mais cedo. Camila não respondeu, mas algo dentro dela se aqueceu. À tarde a colheita se intensificou. Os dois enfrentaram juntos um contratempo. Uma parte do terreno fora afetada por uma praga que colocava em risco parte da produção. Pedro se irritou com a falha do fornecedor do produto biológico e Camila o ajudou a reorganizar os funcionários para isolar a área. No meio da tensão, ela assumiu a liderança com firmeza, mostrando que entendia mais de gestão do que ele imaginava. Pedro, em vez de se opor, a observou com admiração. Você é boa nisso, comentou mais tarde, enquanto lavavam as mãos na torneira do galpão. Você em quê? Em tomar as rédeas, em fazer as coisas acontecerem, em salvar o dia quando tudo ameaça desmoronar. Ela sorriu e dessa vez não desviou o olhar. Talvez eu só precise de um motivo para ficar. Pedro não soube o que responder, mas sentiu que havia uma pergunta não dita pairando entre eles. E a resposta estava no que sentiam, ainda confuso, ainda novo, mas real. No fim do dia, o campo estava silencioso, os cestos cheios. Os trabalhadores se despediam, rindo e agradecendo. Camila ficou um pouco para trás, observando o céu tingido de laranja.
Pedro se aproximou em silêncio. Obrigado por hoje, ele disse. Foi só mais um dia de trabalho. Não foi só isso, Camila. E você sabe. Ela suspirou cansada, mas com o coração leve. Pedro, e se a gente estiver se enganando? E se a gente estiver se encontrando? O vento soprou entre os dois, como se levasse embora as últimas certezas. Ela não respondeu, mas seu olhar dizia tudo. E pela primeira vez, ela não recuou quando ele se aproximou. Não houve beijo. Ainda não. Mas houve um toque no ombro, um carinho no olhar. Um até amanhã sussurrado como promessa. E naquele dia, pela primeira vez, não era o ódio que falava mais alto entre eles. A noite do evento chegou como um sopro de renovação. O céu estava limpo, salpicado de estrelas, e a vinícola parecia outra sob a iluminação. Suave de lanternas penduradas entre os parreirais. Músicas instrumentais ecoavam ao fundo. Enquanto convidados caminhavam entre mesas decoradas com flores do campo, taças de vinho e sorrisos esperançosos, Pedro ajeitava a gravata, visivelmente desconfortável com o traje formal, mas determinado a viver aquela noite como uma celebração. Camila, por sua vez, parecia ter nascido para aquele cenário. Vestia um longo de tecido fluido, vinho escuro como as uvas que colhiam juntos, os cabelos soltos em ondas naturais. Quando desceu os degraus do casarão, todos os olhares se voltaram, mas foi o de Pedro que a fez perder o fôlego por um instante. Você está... Ele começou, mas não encontrou palavras. Nervoso? Ela brincou pegando a mão dele e entrelaçando os dedos com naturalidade. Pedro sorriu aliviado com o toque. Havia algo mágico naquela união silenciosa. Aquela era a primeira vez em que os dois se apresentavam publicamente como casal. Sem máscaras, sem jogos, apenas dois corações que haviam atravessado tempestades para enfim se encontrar. O evento premiava pequenos produtores e vinícolas familiares que se destacaram por inovação, sustentabilidade e superação. E a vinícola de Augusto, agora sob a condução de Pedro e Camila, era uma das finalistas. Mas naquela noite o troféu era o que menos importava. Enquanto o cerimonialista discursava, Pedro e Camila permaneciam na varanda de madeira que dava vista para os parreirais, os sons do evento se tornando apenas um pano de fundo para o que importava, o agora. Você consegue acreditar em tudo o que a gente viveu? Camila perguntou com a voz baixa, apoiando o queixo no ombro dele. Às vezes acho que sonhei, que não é possível tanta coisa caber em tão pouco tempo. Ele respondeu, virando o rosto até que seus olhos encontrassem os dela. Mas quando você segura minha mão assim, eu sei que é real. Camila sorriu. Havia maturidade naquele sorriso. Um peso antigo havia se dissolvido dentro dela. O peso da rejeição, da ausência das palavras não ditas. Agora, tudo fazia parte do passado, mas não a aprisionava mais. Pedro a tinha visto por inteira, com todas as suas dores e brilhos, e a escolhera, mesmo assim. O futuro ainda te assusta? Ela provocou. Ele a puxou para mais perto, colando a testa na dela, os olhos fechados. Não, desde que você esteja nele. Beijaram-se ali, em silêncio, como quem sela um pacto com o tempo. Foi um beijo sem pressa, sem urgência, apenas cheio de verdade. Um beijo que não precisava provar mais nada. A cerimônia seguiu, e quando o nome da vinícola foi anunciado como vencedora da categoria Superação e Tradição, Pedro hesitou. Camila o incentivou com um gesto, mas foi ele quem, ao subir no pequeno palco, chamou-a para ficar ao seu lado. A plateia aplaudiu ao vê-los juntos, mãos entrelaçadas, dividindo um microfone e uma história. Este prêmio não é só por inovação. Pedro começou visivelmente emocionado. É por resistência, por recomeços, por acreditar no impossível mesmo quando tudo dizia o contrário. Ele olhou para Camila, e é, acima de tudo, sobre coragem. Porque às vezes tudo o que a gente precisa é alguém que nos veja além da dor. E eu encontrei isso nela. Camila, com os olhos marejados, apenas assentiu apertando a mão dele como quem dizia, estou aqui. Mais tarde, já com o evento encerrado e os convidados se despedindo, os dois permaneceram na varanda. O silêncio entre eles era confortável, como se tudo o que precisasse ser dito já estivesse nas entrelinhas. Foi quando o telefone de Pedro tocou. Ele atendeu, e a expressão no rosto dele se transformou de surpresa para a atenção intensa.
Era o investidor? Camila perguntou. Assim que ele desligou, Pedro assentiu, ainda assimilando. Eles querem agendar uma visita para conhecer o terreno, ver de perto o nosso processo. Disseram que ficaram impressionados com o material que você preparou e com os dados da última colheita. Camila cruzou os braços, o olhar em dúvida. Fosse ainda faz artes. Isso pode mudar tudo, né? Pode, mas não mais do que você já mudou. Ele se aproximou novamente, tocando o rosto dela com carinho. A diferença é que dessa vez não estou mais com medo, porque eu não vou mais fazer isso sozinho. Ela respirou fundo. Aquela era, enfim, a vida que ela queria construir. Não porque fosse perfeita, mas porque pela primeira vez ela fazia parte dela de verdade. Então vamos encarar isso juntos, de verdade, como sócios, como parceiros, como o que mais você quiser que a gente seja. Ele respondeu, com um brilho terno nos olhos. Camila riu. Então você vai mesmo me aguentar todos os dias? Já aguentei você me chamando de arrogante, me jogando verdades na cara e quase me dando um soco. Acho que sobrevivo. E ainda te devo um beijo roubado que quase rolou no galpão. Ah, esse aí eu espero com paciência. Mas não por muito tempo. Camila puxou-o pela gravata, aproximando seus lábios dos dele, e ali, sem plateia, sem promessas mirabolantes, eles se beijaram de novo. Mais maduros, mais certos, mais inteiros. Ao fundo, os últimos funcionários da equipe recolhiam copos, guardavam as cadeiras. A vinícola se esvaziava, mas o coração de Camila se preenchia. Ela olhou para o casarão antigo, agora iluminado por dentro, e sentiu que finalmente pertencia àquele lugar. Não por causa do sangue nem da herança, mas porque ali ela havia escolhido ficar. E Pedro também. O telefone de Pedro vibrou mais uma vez. Ele olhou e soltou uma risada. Outra mensagem do investidor, dizendo que adorou a nossa energia como dupla. Camila ergueu uma sobrancelha. Mal sabe ele o quanto essa dupla já brigou. E ainda vai brigar, mas agora com um beijo de reconciliação. Ela sorriu encostando a cabeça no ombro dele. Eu já posso chamar isso aqui de lar? Pedro a envolveu num abraço apertado. Já devia ter chamado desde o dia em que pisou aqui de novo. E naquele instante, com os sons da noite e o aroma de uvas maduras ao redor, eles brindaram não a um fim, mas ao início de uma nova história, feita de raízes profundas, colheitas difíceis, mas frutos doces. Como tudo que é verdadeiro, Camila chegou àquela terra como quem carrega uma mala cheia de mágoas, e saiu de lá com raízes. Pedro, que antes via nela apenas um reflexo do passado, acabou encontrando o seu futuro. Entre uvas, discussões, silêncios e olhares, os dois descobriram que, às vezes, o amor floresce justamente onde ninguém plantou, como uma herança inesperada, mas profundamente merecida, porque no fim das contas, o verdadeiro lar não é o lugar que nos foi dado, mas aquele que escolhemos construir com quem nos vê por inteiro. E você? Já pensou em quantos recomeços pode haver, escondidos nos lugares que você menos espera? Se essa história tocou você, deixe seu like. Inscreva-se no canal e conte de onde você está ouvindo essa mensagem. Seu apoio é o que nos permite continuar trazendo histórias assim, que falam de amor, recomeço e da coragem de ficar quando tudo nos ensinou a partir.